A sala de audiências estava cheia de risadas. O juiz Roberto reclinava-se em sua polida cadeira de couro, com um sorriso debochado no rosto, enquanto observava a cena. Um senhor idoso, negro e altivo, em pé na bancada de defesa. Vestido com um terno simples cinza, com o cabelo prateado bem aparado e as mãos marcadas pelos anos de trabalho, seu Antônio encarava o juiz sem demonstrar temor. "Você se perdeu?" perguntou o juiz Roberto, com tom zombeteiro. "Aqui não é clube social, é tribunal. Estava esperando encontrar seus netos, ou algo assim." As risadas se intensificaram enquanto alguns advogados mais jovens trocavam olhares cúmplices, e o segurança mal conseguia segurar uma risada. Mas o velho, que todos logo identificaram como seu Antônio, não demonstrava fraqueza. Mantinha-se calmo e firme, encarando o juiz. O juiz Roberto retrucou com desdém. "Você realmente acha que pode se defender sozinho? Um senhor como você? Será que sabe sequer argumentar em um tribunal?" Foi aí que tudo mudou. Seu Antônio inspirou profundamente, ajeitou o paletó com cuidado, com voz firme e confiante, declarou: "Meritíssimo, aconselho a escolher melhor suas palavras." Num instante, o ambiente ficou em silêncio. Um arrepio de dúvida percorreu a sala, e até os advogados mais convencidos, sentados na primeira fila, se contorceram em seus assentos. O juiz Roberto tentou dar uma risada forçada, mas soou vazia. E por que seria isso?" Seu Antônio inclinou-se levemente para frente e respondeu com frieza: "Porque ganhei mais processos do que o senhor jamais presidiu. E o senhor cometeu um grande erro." Suspiros e até o tilintar de um clipe ecoaram na sala, e a taquígrafa parou momentaneamente de digitar. O sorriso do juiz esvanecera. Quem era esse homem? 2 dias antes, o sol brilhava sobre São Paulo e as ruas fervilhavam de gente apressada, celular na mão e copo de café na outra. Em um café modesto na Avenida Paulista, seu Antônio mexia seu chá com um pouco de açúcar. Ele não tinha pressa. A vida lhe ensinara que correr nem sempre leva a lugar algum. Enquanto saboreava seu chá, ouviu 2 conversas na mesa ao lado. "Esse caso é uma vitória garantida", um deles se gabava. "Aquele velhinho não tem chance. É moleza." Seu Antônio ergueu uma sobrancelha e continuou a beber seu chá. "O juiz Roberto vai acabar com ele", completou o outro, rindo. Sem perder o compasso, seu Antônio deixou seu copo de lado. Levantou-se, ajeitou o paletó e saiu do café com passos firmes, o som dos sapatos ecoando na calçada. Ele não era apenas um aposentado qualquer. Era seu Antônio, e tinha um caso para ganhar naquela tarde. Mais tarde, no seu modesto apartamento repleto de livros de direito e pilhas de processos, seu Antônio estava sentado em uma velha mesa de madeira. Seus olhos examinavam cada detalhe dos documentos, enquanto suas mãos marcavam as partes mais importantes. Ele se preparava para a batalha daquela noite. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como se o encorajassem. De repente, o telefone tocou. "Senhor, espero que saiba o que está fazendo", disse uma voz hesitante. Era Marcos, seu jovem assistente recém-formado, visivelmente nervoso. "O juiz Roberto não respeita qualquer um, especialmente alguém como o senhor." Seu Antônio sorriu gentilmente. "Marcos, eu já estive nessa estrada por muito tempo. Se eles tentarem me subestimar, é exatamente o que eu espero." Na manhã seguinte, seu Antônio entrou no fórum com a postura ereta e a cabeça erguida. Cada passo era medido, e os olhares curiosos dos presentes denunciavam admiração. Comentários discretos se espalharam. Até o segurança parecia confuso quando ele apresentou um documento dobrado com cuidado, afirmando: "Eu pertenço a este lugar." Em poucos instantes, as portas do tribunal se abriram e ele adentrou. E foi aí que tudo começou. O juiz Roberto voltou a se reclinar em sua cadeira, com um sorriso sarcástico. A sala explodiu em gargalhadas. "Perdeu o rumo, seu velhinho", zombou, pouco antes de um silêncio pesado tomar conta do ambiente. O sorriso seguro do juiz vacilou, mas ele rapidamente se recompôs. O orgulho não o deixava demonstrar fraqueza diante de um homem experiente. "Com licença", disse, com um tom de escárnio forçado, "o senhor acabou de insinuar que cometi um erro."
Seu Antônio cruzou as mãos à frente do peito. Com serenidade, replicou: Não insinuei. Estou apenas expondo um fato. Os murmúrios aumentaram. Até o promotor, um homem perspicaz chamado Ricardo, mostrou interesse. O juiz Roberto soltou um riso seco, com uma pitada de irritação. E diga-me, qual é esse tal erro que cometi? Seu Antônio inclinou a cabeça, avaliando se valia a pena responder. Então, com precisão, disse: subestimar-me. As mãos do juiz, brancas de tanta tensão, agarravam a borda do balcão. Ele abriu a boca para replicar, mas antes que pudesse, seu Antônio se virou para organizar seus papéis, um gesto de poder que dizia: meu tempo é precioso demais para ser desperdiçado. A tensão era palpável, cortante como uma faca. Pela primeira vez em anos, o juiz Roberto sentiu uma dúvida. 2 semanas antes, seu Antônio passava os dedos pelas lombadas dos antigos livros jurídicos em sua biblioteca particular. Fazia décadas que não pesava num tribunal. Mas quando uma ação foi movida contra ele por algo que não cometeu, soube que não tinha escolha. Uma advogada jovem poderia ter entrado em pânico. Alguém mais fraco, desistido. Mas seu Antônio simplesmente preparou um chá e entrou em ação. O caso era absurdo. Uma tentativa descarada de intimidá-lo por uma suposta infração de zoneamento que ameaçava sua pequena propriedade. Achavam que ele cederia à pressão. Estavam enganados. Marcos até lhe pediu para deixar o caso nas mãos de outros advogados, dizendo: tem muitos que poderiam resolver isso. Seu Antônio sorriu e respondeu: nenhum deles é como eu. De volta à sala de audiências, o juiz Roberto olhou para seus apontamentos. Então, senhor Antônio, o senhor está se defendendo sozinho. Conhece as acusações contra o senhor? Conheço, respondeu calmamente. Odio a história de forma presunçosa. Então, deve saber que a lei não é algo que se entra e simplesmente ganha. Seu Antônio manteve o olhar fixo e replicou: imagino que o senhor também saiba que fazer suposições num tribunal pode ser muito perigoso. Um silêncio carregado percorreu a sala, e os jovens advogados trocaram olhares surpresos. O juiz apertou os maxilares, voltando-se para o promotor, disse: senhor Ricardo, vamos prosseguir. Ricardo, ajeitando seu terno azul marinho impecável, pegou um grosso dossiê e caminhou até o centro da sala. Senhoras e senhores, o que temos aqui é um caso simples, começou com voz segura. O senhor Antônio está, sem dúvidas, infringindo as leis de zoneamento da cidade. Objeção, interrompeu seu Antônio, sem desviar o olhar dos seus papéis. Ricardo vacilou. Com licença. O juiz Roberto estreitou os olhos. Com base em que? Seu Antônio ergueu a cabeça, com expressão neutra, e respondeu: com base no fato de que o senhor Ricardo acabou de proferir uma afirmação falsa. Ricardo resmungou: falso, senhor Antônio, os documentos mostram claramente o que dizem. Receio que o senhor tenha se enganado, interrompeu seu Antônio. O juiz Roberto inclinou-se, demonstrando impaciência. Senhor Antônio, o senhor precisa apresentar uma justificativa sólida para interromper a acusação. Seu Antônio assentiu levemente, e com destreza, ergueu uma folha de papel, exibindo-a. Eu tenho. Os olhos do juiz brilharam enquanto examinava o documento, e a sala aguardou em suspense. Então, seu Antônio declarou: com isto, posso provar que tudo o que o senhor Ricardo afirmou é completamente falso. Gritos de surpresa se espalharam como fogo. O rosto do juiz empalideceu, enquanto Ricardo ficava rígido. Seu Antônio sorriu e disse: checkmate. O ambiente ficou silencioso, e o juiz, com o martelo firmemente em mãos, parecia trêmulo. Até o advogado mais seguro demonstrava insegurança. Ricardo avançou, murmurando: isso não pode ser. Sua voz tremia. Mas seu Antônio, impassível, replicou: examine de perto, se quiser. O silêncio se estendeu enquanto Ricardo hesitava, claramente sem saber como agir. Por fim, o juiz Roberto forçou um resmungo: senhor Antônio, o senhor tinha essa prova o tempo todo. Com um pequeno sorriso, seu Antônio respondeu: claro. O juiz piscou, tentando formar palavras, mas logo se calou. Ricardo, impaciente,
avançou para agarrar o papel. Contudo, ao lê-lo, sua confiança desmoronou, e seu rosto ficou pálido enquanto ele mal segurava o papel. Não, murmurou. Isso não pode estar certo. Seu Antônio apenas sorriu, levemente. Garanta o que esta. Um mês antes, ao amanhecer, seu Antônio chegou ao cartório de registros da cidade, um lugar que não visitava há anos, mas cujas rotinas jamais se esquecem. Com determinação, ele vasculhou as prateleiras. Uma atendente jovem olhou, confusa. Senhor, posso ajudá-lo? Colocando sua pasta de couro sobre o balcão, ele disse educadamente: preciso dos registros de zoneamento da Avenida Paulista, lote 129. A atendente franziu o senho. Essa informação é confidencial. Só pode ser solicitada por advogados ou autoridades. Seu Antônio sorriu, abriu sua pasta e deslizou um pequeno cartão preto pelo balcão. Os olhos da atendente se arregalaram. Isso é impossível, sussurrou. Seu Antônio esperou pacientemente enquanto ela engolia em seco e dizia: vou providenciar os arquivos imediatamente, senhor, antes de desaparecer no fundo. De volta à sala de audiências, o juiz Roberto retirou os óculos devagar. Senhor Antônio, o senhor gostaria de explicar isso? Seu Antônio virou-se para o júri, com voz serena. Este documento prova que minha propriedade está isenta das leis de zoneamento há mais de 30 anos. Um arrepio percorreu a sala. Ricardo ficou sem palavras. Mas como? Seu Antônio olhou para ele, como se estivesse explicando algo simples, porque eu mesmo redigi a isenção. Um silêncio mortal se instalou enquanto Ricardo recuava. O juiz piscou, relendo o documento com incredulidade. O ambiente explodiu em murmúrios, enquanto a taquígrafa parava de digitar para processar a notícia. Com o martelo em punho, o juiz ordenou: ordem, e o burburinho diminuiu, embora a tensão permanecesse. Senhor Antônio, o senhor está dizendo que redigiu pessoalmente a isenção do zoneamento de sua propriedade. Seu Antônio assentiu e, com voz calma, corrigiu: não só a minha propriedade. Redigi isenções para várias quando fui chefe de zoneamento da cidade. Isso foi há mais de 3 décadas, quando as leis modernas ainda estavam se formando. O juiz Roberto examinou o documento, franzindo o senho. Se isso é verdade, por que não foi apresentado antes? Seu Antônio cruzou as mãos atrás das costas. Por que ninguém se deu ao trabalho de verificar? Murmúrios varreram a sala. O rosto de Ricardo ficou vermelho, não de raiva, mas de vergonha. Ele entrou no tribunal achando que iria esmagar um idoso, mas acabou sendo humilhado. O juiz Roberto suspirou profundamente. Isso é altamente irregular. Seu Antônio ergueu uma sobrancelha. O que seria irregular, meritíssimo? O juiz, com os olhos escurecidos, respondeu: que um senhor sabe mais de lei do que o senhor. Um gemido coletivo percorreu a sala, e até a taquígrafa conteve um sorriso. Cuidado, senhor Antônio, advertiu o juiz. Mas seu Antônio permaneceu firme. Com todo respeito, meritíssimo, exerço a advocacia há mais de 60 anos e sempre me saí bem. O ambiente ficou novamente em silêncio enquanto o juiz apertava o martelo, percebendo que estava perdendo o controle. Ricardo avançou, desesperado para retomar a vantagem. Meritíssimo, mesmo que essa isenção seja real, não podemos aceitar apenas a palavra dele. Precisamos confirmar a autenticidade. Seu Antônio deu de ombros. Verifiquem à vontade, mas enquanto fizerem, peço que também consultem meus registros de emprego. Ele então se dirigiu ao júri. Porque vocês verão que eu não sou um advogado qualquer. Fui o mais jovem chefe de zoneamento da história desta cidade. Mais suspiros e murmúrios ecoaram. O rosto do juiz escureceu ainda mais. Não era só sua autoridade que estava em jogo, mas seu orgulho. Ricardo tentou falar, mas gaguejou. Isso não muda o fato de que as leis mudaram. Seu Antônio sorriu calmamente. Mudaram. Sim, mas minha isenção foi incorporada, ou seja, continua válida. Ricardo abriu a boca diversas vezes, mas acabou se calando. O juiz Roberto reclinou-se, com o maxilar tenso, consciente de que, se o que seu Antônio dizia fosse verdade, não havia caso contra ele. Alguém mais tem algo a dizer?
Perguntou o juiz a Ricardo, cujo rosto se enrubescia de frustração enquanto negava com a cabeça. Então, disse o juiz, voltando-se para o júri, diante das provas apresentadas, não vejo razão para prolongar este caso. A sala se silenciou enquanto o juiz ajustava seus óculos, respirava fundo e anunciava: este tribunal decide em favor do Sr. Antônio. Um silêncio atônito se seguiu, quebrado apenas por aplausos, suspiros e gritos de comemoração. Com a mesma compostura de sempre, seu Antônio soltou um suspiro, e um leve sorriso despontou em seus lábios. Enquanto isso, o juiz Roberto esfregava a cabeça, percebendo que havia entrado no caso achando ser o homem mais poderoso da sala. Agora sabia a verdade. Ricardo, ainda atônito, perguntou baixinho: quem é o senhor, afinal? Seu Antônio recolheu seus papéis, lançou um olhar de cumplicidade, com tom quase irônico, respondeu: alguém que o senhor deveria ter pesquisado antes. E, com isso, saiu do tribunal, deixando para trás um rastro de murmúrios, sussurros e espanto. Marcos apressou-se a segui-lo pelo corredor de mármore, os passos ecoando com confiança. Senhor Antônio, foi incrível. Eu sempre soube que o senhor era bom, mas aquilo foi de outro nível. Seu Antônio apenas sorriu, discretamente. Era o esperado. Enquanto caminhavam, seu Antônio parou e virou-se para Marcos, com olhos penetrantes e repletos de experiência. Deixe-me dizer uma coisa, começou. Desde o momento que entrei naquele tribunal, já sabia como tudo terminaria. Marcos franze o atesta. Mas o senhor não poderia ter previsto a reação do juiz Roberto, nem que um sujeito de terno invadir o recinto, não é? Seu Antônio soltou uma risada contida. Eu não previ as reações, só conheço o tipo deles. Pessoas como o juiz Roberto vivem pelo poder, adoram controlar, mas seu ponto fraco é subestimar alguém como eu, um homem já passado da idade. Marcos se sentiu lentamente. Então o senhor os deixou te subestimarem. Exatamente, respondeu seu Antônio. Quando te subestimam, acabam cometendo erros. Ao chegarem aos degraus do fórum, pararam e inspiraram o ar fresco da tarde. Isso não é apenas sobre ganhar um caso, Marcos, é sobre enviar uma mensagem, disse seu Antônio. Antes que Marcos pudesse perguntar mais, uma voz soou por trás. Senhor Antônio. Eles se viraram e viram o juiz Roberto no topo dos degraus, agora de camisa branca e calça preta, sem a toga. Por um longo instante, ficaram em silêncio. Finalmente, o juiz deu um passo devagar. Eu lhe devo um pedido de desculpas, disse. Os olhos de Marcos se arregalaram, enquanto seu Antônio o encarava com tranquilidade. O juiz suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu o julguei mal. Seu Antônio inclinou ligeiramente a cabeça. Isso é verdade, respondeu. Roberto riu com um tom seco. Você não vai facilitar as coisas, vai. Seu Antônio ergueu uma sobrancelha. E se eu facilitar? O juiz deu de ombros. Passei a vida achando que podia ler as pessoas assim que pisasse no tribunal, mas hoje aprendi que sei metade do que pensava. Ele fez uma pausa e continuou. O poder não vem do cargo, vem do conhecimento, da experiência, acima de tudo, do respeito. Sugiro que comece a dar respeito às pessoas certas. O juiz assentiu lentamente. Eu vou. Depois de um breve silêncio, seu Antônio deu um leve aceno e se afastou. Marcos apressou-se para alcançá-lo. Você acha que ele vai mudar? Perguntou em voz baixa. Seu Antônio expirou calmamente. Talvez, mas se algum dia decidir voltar à advocacia, não precisará de um tribunal para se provar. Olhou para o horizonte, com os arranha-céus imponentes ao fundo. Esta cidade é um grande tribunal. Nesse exato momento, um carro preto parou ao lado deles. A janela desceu e uma voz familiar chamou. Senhor Antônio, ainda causando alvoroço, hein? O sorriso de seu Antônio desapareceu ao reconhecer o rosto, um rosto que não via há décadas. No carro, um homem com um sorriso inconfundível observava. Bem, disse ele, apoiando o cotovelo na porta. Não tinha certeza se o senhor ainda estava por aqui. Marcos franze o atesta. Quem é esse? Seu Antônio demorou um instante antes de responder. Esse é o Ronaldo. O sorriso do homem se aprofundou. Então o senhor se lembra de mim?
Perguntou ele. Marcos arregalou os olhos. Spear, o ex-promotor Ronaldo? Ronaldo riu levemente. Isso mesmo, garoto. Eu era importante. Mas foi o senhor que destruiu minha reputação. Não foi. Marcos ficou tenso. Mas o senhor foi caçado. Ronaldo deu de ombros. Bem, alguns nunca gostaram do meu jeito de fazer as coisas. Os olhos de seu Antônio se estreitaram. O senhor não foi apenas impopular. Ronaldo foi um impostor. Prendeu inocentes e lucrava com o sofrimento deles. Ronaldo pareceu perder um pouco o brilho do sorriso. Assistir o senhor derrubar o juiz Roberto hoje foi quase divertido, até nostálgico. O senhor não perdeu o toque, seu Antônio. Cruzando os braços, seu Antônio perguntou com firmeza: o que o senhor quer? Ronaldo suavemente respondeu: quero conversar. Seu Antônio balançou a cabeça. Não tenho nada a dizer. Ronaldo insistiu. Acho que temos muito a discutir. Estou de volta, seu Antônio. Marcos se contorceu. O que isso quer dizer? Seus lábios se apertaram. Ronaldo brilhou os olhos. Quer dizer, querido, que ainda não terminei com esta cidade. Um silêncio pesado se instalou. Seu Antônio respirou fundo. O senhor foi caçado. Ronaldo já não tem poder. Ronaldo sorriu, mas havia algo sombrio em seu olhar. É o que o senhor pensa. Seu Antônio o encarou. Finalmente, Ronaldo retirou um envelope preto elegante do bolso e o estendeu. Considere isto um convite. Sugiro que aceite, mas não demore. A janela do carro subiu, e antes que seu Antônio pudesse responder, o veículo sumiu entre o trânsito. Marcos ficou pálido. Senhor Antônio, o que acabou de acontecer? Seu Antônio olhou para onde o carro havia desaparecido, com o maxilar tenso. Isso foi o Ronaldo, e significa que a cidade está em sérios apuros. Marcos hesitou. Mas se ele foi caçado, o que realmente pode fazer? Seu Antônio balançou a cabeça. Você não entende, Marcos. Ronaldo nunca precisou de licença para ser perigoso. Depois de alguns momentos de reflexão, Marcos perguntou: e agora, o que faremos? Seu Antônio olhou para o horizonte, a determinação brilhando em seus olhos. Fazemos o que fizemos antes, derrubamos ele. Naquela noite, na sala de seu apartamento, as luzes da cidade projetavam sombras longas enquanto ele revia arquivos antigos, recortes de casos, depoimentos e o relatório final que uma vez derrubou o ex-promotor Ronaldo. Seus dedos percorriam as manchetes desbotadas. Ex-promotor Ronaldo, descasado, preso em escândalo de corrupção. Marcos, sentado à sua frente, observava os papéis com crescente inquietação. Senhor Antônio, esse cara era pior do que eu imaginava, disse, folheando um relatório sobre suborno, intimidação e adulteração de provas. É incrível que ele nunca tenha ido para a cadeia. Seu Antônio suspirou devagar. Quase foi. Mas Ronaldo era astuto demais. Cada testemunha contra ele ou desaparecia ou mudava sua versão. Marcos Franzi ou Rostel. Então o senhor foi quem o derrubou. Os olhos de seu Antônio escureceram. Encontrei a única testemunha que ele não conseguiu silenciar. Marcos inclinou-se. O senhor depôs contra ele, certo? E ISS. O custou tudo. Um silêncio pesado se instalou. Sim, respondeu calmamente. Quando se derruba alguém como Ronaldo, você não só arruína a carreira dele, você faz inimigos poderosos. Perdi amigos, fui ameaçado, vigiado, aprendi que, não importa o quanto lute, a corrupção sempre volta. Marcos hesitou antes de perguntar. Se pudesse recomeçar, o senhor faria de novo? Sem hesitar, seu Antônio respondeu, com certeza. Marcos balançou a cabeça, incrédulo. O senhor é incrível, senhor Antônio. Um sorriso discreto surgiu em seu rosto. Foi então que uma batida forte ecoou pelo apartamento. Marcos saltou. Está esperando alguém. Seu Antônio franziu o senho e caminhou até a porta, espiando pelo olho mágico. Seu coração quase parou ao ver um homem de terno preto elegante, um rosto que ele não via há anos. Quem é? Perguntou Marcos, em tom baixo. Com voz firme, porém contida, seu Antônio respondeu. É um fantasma do passado. Ele destrancou a porta e a abriu.
revelando Natanael. Nathaniel sorriu cordialmente. Oi, seu Antônio, cumprimentou, mantendo o tom frio. Marcos perguntou, e você é? Natanael riu. Eu sou Natanael. Eu costumava limpar a bagunça deixada pelo Ronaldo. Seu Antônio, com voz cortante, questionou. O que você quer, Natanael? Natanael suspirou e disse, Ronaldo me enviou. Marcos se contorceu. Enviou? Como uma ameaça. Natanael deu de ombros. Pode chamar de alerta. Diga a ele que, se quiser conversar, que venha pessoalmente. Com esse recado, Natanael se afastou, deixando apenas o som de seus passos ecoando. Marcos respirou fundo, nervoso. Senhor Antônio, e agora? Seu Antônio fixou o olhar e respondeu com firmeza. Não vamos esperar Ronaldo agir. Nós fazemos o movimento primeiro. Colocou o casaco e saiu para a movimentada calçada de São Paulo. A cidade, sempre vibrante, parecia mais carregada, cheia de tensão invisível. Estamos mesmo indo atrás dele? Perguntou Marcos. Seu Antônio respondeu com voz decidida. Não temos escolha, Marcos. Se esperarmos, ele controla o jogo, e Ronaldo nunca joga limpo. Após chamar um táxi, eles seguiram rumo ao próximo destino. No trajeto, seu Antônio murmurou 2 palavras. Tomás Silva. Marcos arregalou os olhos. O cara que Ronaldo incriminou, mas ele ainda está na cadeia. Seu Antônio apertou a mandíbula. Exato. É por isso que precisamos falar com ele. 40 minutos depois, na penitenciária de Catanduvas, as luzes fluorescentes davam um tom sombrio à sala de visitas. Sentados à mesa de metal gelado, seu Antônio e Marcos aguardavam. A porta se abriu e um homem alto, cansado, vestido com um macacão laranja, entrou. Seus cabelos já grisalhos nas têmporas e seu corpo marcado pelo tempo, era Tomás. Ao cruzar os olhares com seu Antônio, algo se acendeu em seus olhos, reconhecimento, curiosidade e até um pouco de ressentimento. Tomás sentou-se do outro lado do vidro e pegou o telefone. Seu Antônio fez o mesmo. Você tem coragem de vir aqui, senhor Antônio, falou Tomás com voz rouca. Eu sei quem o senhor é. Com voz firme, seu Antônio respondeu. Eu sei. Tomás, o que deseja? Tomás inclinou-se um pouco. Ronaldo está de volta. Ele apertou o telefone. Ele voltou. E isso não é bom para ninguém. Marcos interveio timidamente. Depois de tanto tempo, será que ele ainda tem poder? Tomás suspirou. Não sei o que ele planeja. Mas se ele voltou, a coisa vai piorar para todos. Seu Antônio olhou fixamente para ele. Qual foi a última coisa que Ronaldo lhe disse antes da sua condenação? Tomás cerrou os olhos. Após um instante, murmurou. Ele me chamou de elo fraco. Marcos franziu o rosto. Yellow fraco. Tomás sentiu. Ele não queria só me prender. Queria me apagar, como se eu nunca tivesse existido. Seu Antônio bateu levemente na mesa. Ronaldo sempre agiu com precisão. Se ele voltou agora, é porque algo grande está para acontecer. Tomás, com os olhos escuros, perguntou. Se eu provar sua inocência, acha mesmo que mudará algo? Sua voz soava amarga. Ninguém se importa com um caso antigo, senhor Antônio. Seu Antônio permaneceu inabalável. Eu me importo. Tomás inclinou-se e, com voz baixa, confidenciou. Há mais, Ronaldo não está sozinho. Ainda há pessoas poderosas por trás dele. Marcos arregalou os olhos. Quer dizer que há gente influente protegendo. Tomás sentiu lentamente. E se Ronaldo voltou, eles querem vê-lo de volta. Isso não é apenas sobre um velho inimigo. É muito maior. Após um longo silêncio, seu Antônio desligou o telefone. Obrigado, Tomás. Tomás, com um olhar cansado, respondeu. Só termine o que começou. Ao saírem da prisão, Marcos perguntou. E agora, o que faremos? Com expressão séria, seu Antônio disse. Vamos descobrir quem puxa as cordas de Ronaldo. Enquanto caminhavam sob o frio da noite, o peso das palavras de Tomás pairava sobre eles. Ambos sabiam que Ronaldo fazia parte de uma rede perigosa, uma rede que o protegia há anos. Marcos quebrou o silêncio. Se o que Tomás disse é verdade, não estamos só contra Ronaldo. Estamos contra todos que o ampararam.
Seu Antônio assentiu com firmeza. Exatamente. Marcos hesitou. Então, por onde começamos? Como encontrar pessoas que estão escondidas há 30 anos? Seu Antônio respondeu imediatamente. Seguimos o dinheiro. Marcos arregalou os olhos. Dinheiro. Seu Antônio explicou. Gente corrupta não desaparece. Ela se esconde, muda de lugar, mas sempre protege sua grana. Marcos franziu o senho. Mas Ronaldo perdeu tudo quando foi caçado. Seu Antônio lançou-lhe um olhar cúmplice. Você realmente acha isso? Ronaldo foi um dos promotores mais poderosos. Um cara como ele jamais ficaria de mãos vazias. Após uma pausa, Marcos perguntou: como rastreamos esse dinheiro? Seu Antônio, com os olhos sombrios, disse: falamos com alguém que sabe como achar isso. Naquela noite, no subúrbio de baixa luz da zona central, eles chegaram a um galpão abandonado no fim de um beco escuro. A porta enferrujada rangia enquanto seu Antônio batia 3 vezes, num ritmo preciso. Marcos resmungou. Que ideia péssima. Depois de alguns instantes tensos, a porta se abriu devagar, revelando um homem magro, tatuado e de terno de couro gasto, Vinícius. Seus olhos se encontraram com os de seu Antônio, e um sorriso maroto apareceu em seu rosto. Ora, se não é o senhor Antônio, disse Vinícius, tanto tempo, hein? Ele olhou para Marcos. E quem é esse, garoto? Marcos respondeu com firmeza, não sou criança. Seu Antônio suspirou. Vinícius, não temos tempo para conversa fiada, precisamos da sua ajuda. Vinícius recostou-se. Minha ajuda? Eu não faço favores, Antônio. Não é favor, é negócio. Vinícius estreitou os olhos. Fale. Seu Antônio aproximou-se. Precisamos rastrear o dinheiro de Ronaldo. Vinícius ficou sério, de imediato. Ronaldo? É? Quer dizer que ele ainda tem dinheiro guardado? Marcos franziu o rosto. Claro que tem. Um cara como ele sempre tem reservas. Vinícius riu. Sempre desconfiei que ele tinha contas no exterior. Os olhos de seu Antônio se estreitaram. Você consegue achar essas contas? Vinícius hesitou. Talvez, mas não será fácil. Se ele voltou, quem o apoia já transferiu a grana. Marcos passou a mão pelos cabelos. E o que fazemos então? Vinícius suspirou. Só há um jeito, um tanto arriscado. Seu Antônio ergueu a sobrancelha. Diga, Vinícius, depois de um silêncio, continuou. Precisamos encontrar o antigo banqueiro pessoal dele. Marcos arregalou os olhos. Ele tinha um banqueiro pessoal. Vinícius assentiu. Claro, todo político corrupto e criminoso tem um. E se Ronaldo ainda tem acesso ao dinheiro, só pode ser por causa de um cara, Dário. O olhar de seu Antônio se tornou frio. Dário, é. Marcos perguntou. Onde encontramos esse Dário? Vinícius sorriu. Esse é o melhor. Dário não está mais em um escritório chique. Depois que Ronaldo foi caçado, ele sumiu, exceto que me deve um favor. Marcos olhou nervosamente. Onde ele está agora? Vinícius sorriu maliciosamente. O único lugar para onde um banqueiro desacreditado vai, quando não tem para onde correr, é Atlântida. Marcos resmungou. Ah, não? Isso só piora. Seu Antônio virou-se para Vinícius. Partimos de manhã. Vinícius ergueu as mãos. Olha, eu não vou atrás de fantasmas, Antônio. Mas se você quer achar a grana de Ronaldo, Dário é a chave. Seu Antônio assentiu. Então temos trabalho a fazer. Vinícius sorriu. Espero que tenha se preparado com um colete à prova de balas. Na manhã seguinte, a caminho de Atlântida, o táxi seguia silencioso, exceto pelos nervos de Marcos, mexendo no cinto de segurança. Seu Antônio estava totalmente focado. O retorno de Ronaldo tinha desencadeado uma série de eventos. Se Ronaldo estava de volta, seus antigos comparsas ainda estavam à espreita, e se ele estivesse movimentando dinheiro novamente, alguém tinha dado sinal verde. E se encontrarmos esse dinheiro? Perguntou Marcos baixinho. Seu Antônio apertou o volante. Aí saberemos exatamente quem o apoia. Depois de uma pausa, acrescentou. E vamos derrubá-los. O táxi disparou na estrada em direção ao brilho neon de Atlântida. Ronaldo voltará para retomar seu poder.
mas seu Antônio estava decidido a mostrar porque ele o havia perdido. Em Atlântida, as luzes de neon brilhavam como estrelas artificiais contra o céu crepuscular. O ar salgado misturava-se com o cheiro de cigarro, e a cidade exalava um ar de desespero e indulgência. Seu Antônio estacionou em um beco escuro, perto do calçadão. Olhando para Marcos e Vinícius, disse: "Entramos, achamos o Dário. Pegamos as informações e não corremos riscos desnecessários." Vinícius riu. "Você fala como se nada disso fosse arriscado." Seu Antônio lançou-lhe um olhar firme. "Só nos leve até ele." Vinícius assentiu e os conduziu para fora. Marcos ajeitou o casaco, visivelmente nervoso. "Não gosto disso. Se o Dário ainda estiver vivo, significa que Ronaldo permitiu que ele permanecesse, ou seja, eles estão de olho." Seu Antônio fechou a porta do carro. "Eu sei. Isso não é só sobre dinheiro, é para expor os poderosos que o protegem." Eles caminharam pelo calçadão, passando por cassinos iluminados e turistas gastando sem pensar. Vinícius os levou até um bar decadente, com uma placa vermelha piscando. "Ele deve estar lá nos fundos", avisou Vinícius. "Não espere uma recepção calorosa." Seu Antônio empurrou a porta, sem hesitar. Lá dentro, o bar exalava cheiro de cerveja velha e decepção. Alguns homens se encolhiam em suas mesas e, ao fundo, um homem de terno amassado mexia num copo de uísque. Seu cabelo estava ralo, e suas roupas, antes caras, agora pareciam simples. Mas seu Antônio o reconheceu imediatamente. "Dário", disse, aproximando-se e puxando uma cadeira para sentar ao lado. Dário mal levantou os olhos. "O que deseja?", murmurou. "Acho que o senhor sabe o que eu quero", replicou seu Antônio. Por um breve instante, seus olhares se cruzaram em reconhecimento. Então Dário murmurou: "Você não deveria estar aqui, Antônio." Seu Antônio manteve o olhar firme. "E o senhor não deveria estar se escondendo." Dário suspirou, esfregando o rosto. "Se Ronaldo souber que o senhor está me procurando, é melhor estar preparado para o pior." Marcos se contorceu. "Precisamos saber onde está o dinheiro dele, Dário." Dário riu sacamanta. "Você acha que ainda tenho acesso a isso? Fui cortado há anos." Mas seu Antônio falou com voz calma e firme. "Mas o senhor sabe onde está." Dário hesitou, e seu Antônio se inclinou. "O tempo é curto. Se Ronaldo voltou, ele não vai deixar pontas soltas, e agora o senhor é uma delas." As mãos de Dário tremiam enquanto ele tomava um gole. "Não tenho registros formais, mas sei onde foi escondida a última parte do dinheiro." Os olhos de seu Antônio se fixaram. "Onde?" Dário olhou em volta, como se temesse ser observado, e então, num sussurro, disse: "No fundo traste." Marcos franziu o senho. "Nunca ouvi falar." Dário deu uma risada amarga. "É porque não existe nos papéis. É um banco sombra, operado pelos verdadeiros aliados de Ronaldo, os que o colocaram no poder e agora querem vê-lo de volta." O estômago de seu Antônio se apertou. "Quem é o responsável?" Dário hesitou e, por fim, murmurou: "Senador Raul." Marcos ficou boquiaberto. "Senador Raul." Dário assentiu, com o rosto tenso. "Raul tem puxado as cordas há anos. Ronaldo era apenas uma peça, e se Raul está trazendo de volta, é porque algo grande está por vir." Seu Antônio cerrou os punhos. "Onde fica esse banco?" Dário, com as mãos trêmulas, retirou um papel amassado do bolso e o deslizou sobre a mesa. Seu Antônio desdobrou o papel, um endereço escrito à mão. Marcos se inclinou. "Isso é, aqui mesmo, em Atlântida." Dário baixou a voz. "Se forem lá, talvez não voltem." Seu Antônio dobrou o papel e se levantou. "Veremos." Ao se virar para sair, Dário segurou seu pulso com olhos desesperados. "Se for derrubá-lo, Antônio, garanta que ele fique realmente fora do jogo desta vez." Seu Antônio assentiu. "Pode deixar." À meia-noite, eles chegaram ao fundo traste, um prédio de vidro elegante e discreto, na orla, que se misturava perfeitamente à paisagem urbana. Vinícius estacionou a alguns quarteirões e, olhando pelo retrovisor, murmurou: "Isto é uma péssima ideia." Seu Antônio saiu do carro, seguido de perto por Marcos, cujo coração batia forte. "Isto é suicídio", sussurrou Marcos.
Se não fizermos isso, Ronaldo sai ganhando. Seu Antônio respondeu: então, nós fazemos movimento primeiro. Dentro do prédio, o saguão estava inquietantemente silencioso. Uma recepcionista solitária sentava-se atrás de um balcão de mármore. Seu Antônio se aproximou com confiança. Tenho uma consulta, disse. Não? Perguntou o recepcionista. Antônio Silva respondeu friamente. Sem perder tempo, ela atendeu o telefone e murmurou algo antes de dizer: pode subir. O senhor está esperando. Marcos notou a mandíbula de seu Antônio se contrair levemente. No último andar, as portas do elevador se abriram para revelar um escritório imenso, com janelas do chão ao teto, de onde se via toda a cidade. No centro, com um terno impecável e um sorriso lento, estava Ronaldo. Ele deu um passo à frente, colocando as mãos nos bolsos. Andou se ocupando. Antônio, comentou Ronaldo. Seu Antônio inclinou a cabeça levemente. Você também, Ronaldo. Ronaldo riu suavemente. Quando soube que você tinha voltado, não sabia se ficava impressionado ou desapontado. Seu Antônio respondeu friamente. Curioso, eu pensava o mesmo sobre o senhor. Ronaldo balançou a cabeça. O senhor deveria ter se mantido longe, Antônio. Com voz firme, seu Antônio replicou. E o senhor também deveria ficar quieto. Um silêncio tenso pairou antes de Ronaldo, com um sorriso irônico, dizer: vamos ver quem sai vencedor desta vez. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam. Com o clima carregado, a batalha começou. Quando o sol nasceu sobre São Paulo, iluminando os arranha-céus com um brilho dourado, a luta havia terminado. Ronaldo havia sido derrubado novamente. Seu Antônio permaneceu nos degraus do fórum, enquanto equipes de reportagem cercavam o local. As manchetes já estampavam: ex-promotor Ronaldo caçado e preso em escândalo de corrupção. Senador Raul sob investigação federal por lavagem de dinheiro e conspiração. A rede de corrupção estava finalmente desmantelada, expondo os poderosos que controlavam a cidade nas sombras. Marcos, ao lado de seu Antônio, ainda pálido pelos acontecimentos da noite anterior, murmurou: ainda não acredito que conseguimos. Seu Antônio ajeitou o casaco e respondeu: isso não acabou ainda. Marcos, preocupado, replicou: mas Ronaldo foi vencido, e Raul está acabado. O que resta? Seu Antônio balançou a cabeça. A justiça, não para num simples preso. É uma luta diária. Marcos estudou seu mentor. E o senhor vai continuar lutando, não é? Com um sorriso sereno, seu Antônio disse: eu nunca parei. A cidade se estendia diante dele, vasta e imprevisível. Ele já havia se afastado uma vez, mas agora sabia que seu lugar era ali, na linha de frente, lutando pela lei. Respirando fundo, seu Antônio olhou para Marcos com convicção. Vamos, temos trabalho a fazer. E assim, ele avançou, de volta à cidade, de volta à luta, e de volta ao mundo do direito.